Bom dia, sexto ano, bom dia, professores, bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. O título hoje é Fato? E tema da aula, texto jornalístico. A habilidade, analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani, tudo Bom bem? dia, Déia. Bom dia, aluno. Sextou, hein, Déia? Sextou. Tudo bem com vocês? Eu vou mandar hoje um beijo só para um aluno que, assim, eu estou devendo há muito tempo. E quando eu terminar a aula, ele fala, Pro, você não lembrou. Pro, você não lembrou. Então, Rodrigo Varago, é só para você hoje, especial, hein? Se der tempo, eu mando os outros no final da aula. Bom, bora lá? Então, objetivos da nossa aula aí na tela. Realizar leitura e análise do texto e retomar características, elementos e formas de composição do gênero notícia. E aí é o seguinte, durante estes bimestres que nós trabalhamos, que foi o segundo, o terceiro e algumas aulas lá que eu vi no primeiro bimestre, nós estudamos e lemos o quê? Muitos textos aí do campo jornalístico. Será que eles lembram? Eu acho que eles lembram, sim. Então, bora lá colocar aí no chat. Quais textos, quais gêneros textuais nós estudamos, nós lemos aqui nas nossas aulas? Então, cita aí para a Pro, tá bom? 2 minutinhos. E aí, Andréia? Vamos lá. O Matheus colocou notícias e reportagens. A Miriam deu uma confundida, mas colocou notícia e reportagem. É que ela colocou também narrativa, fábula, conto, mas tudo bem. Colocou notícia e reportagem. O Gustavo colocou mistério e reportagens, também deu uma confundida. A Afonso colocou mistério, aí colocou jornalístico e entrevista. Muitos foram para o título, né? Isso. Talvez a pergunta até caiba aí o título, não tem problema, mas depois eu reforcei na pergunta, os gêneros, né? Então, eu queria que vocês tentassem apontar para mim os gêneros que nós estudamos. Alguns colocaram as notícias aqui, o nome da notícia, o nome da reportagem, pelo menos vocês lembram. Legal, tá melhor que eu de memória, porque eu não ia lembrar. Se ia lembrar, Andréia. Todos eu não ia lembrar, não. Mas tá certinho. Então, temos aí, ó, notícia que nós estudamos, reportagem. Eu coloquei editorial, mas acho que eu fiz uma confusão com a do oitavo, porque editorial a gente fez com a do oitavo. Sexto ano é muito novo, muito cedo para ver editorial, porque tem argumentação, enfim. Carta do leitor e carta de reclamação. Então, nós estudamos esses 4. Aí, eu posso acrescentar aqui, que eu fiz de propósito, a charge, o meme, o cartoon, porque todos esses, a tirinha, só que a tirinha a gente vai ver ainda. A tirinha a gente vai ver, que a aula já está pronta.
nós também encontramos o quê? Em jornais, em revistas, hoje em outros veículos também, né? Até no Instagram e outras coisas. Mas, sim, são textos também que cabem ao campo jornalístico. Tem a questão da sátira, do humor, da ironia, mas também cabe, Anúncio sim. publicitário, né? Esse Anúncio trabalho que eu lembro. publicitário. Sorvesu, né? Exatamente, do Sorvesu. Muito bem, Dé. Então, assim, na hora que a gente prepara aulas, às vezes a gente não lembra de todos. Mas vocês sempre capricham aí. Então, muito bem, pessoal. Parabéns. Agora, temos aí, lembra do nosso texto, da galinha, do anel, o mistério do anel de pérolas que nós lemos na terça e terminamos ontem o nosso conto, né? Bem interessante, afinal. Hoje a gente vai ler uma notícia. Então, tem aí, ó. Anel de pérolas. Pode colocar o texto para eles. Aê, obrigada. Anel de pérolas some de repente. Anel de pérolas sumiu e galinha pode ter engolido por acidente. Num vilarejo distante, o pai, que era professor, dá de presente para sua filha um anel de pérola que some dias depois. Suspeita-se que a galinha da irmã mais nova engoliu o anel. Marli, filha de um pai professor e uma mãe dona de casa, ganha de aniversário de 15 anos um anel de pérola. Dias depois, ao ocorrido, ela se descuida e tira o anel muito próximo à galinha, que estava ao ciscar e era da irmã mais nova. E o anel desaparece. Procuraram o anel por muitos dias, mas nada de ele aparecer. A galinha era vigiada constantemente e até para a igreja levaram, mas até hoje nada se sabe sobre o anel desaparecido. Então, temos uma notícia, e fizemos uma notícia a partir da história da galinha, do anel, aí do mistério, certo? Agora, o texto que nós acabamos de ler, eu acabei de dar a resposta. Parabéns, professor. É ótimo. É uma notícia, ok. Agora, o que vocês vão ter o trabalho de fazer, então? Já que eu já dei a resposta. Justifica aí para a Pro por que é uma notícia, certo? Quais elementos e características temos numa notícia para justificar essa resposta? Então, já que eu já dei a resposta, vamos focar na justificativa aí. 2 minutinhos. Bom, vamos lá. E aí, Andréia? Vamos lá. Olha, a Isadora colocou lead, né, ela coloca em inglês, depois em português, estrutura da notícia, corpo da notícia. Depois ela colocou, o Luca colocou, é um texto curto, sem entrevistas das pessoas. A Lorena, porque está notificando sobre acontecido. A Gabriele, notícia porque ela é curta e não tem muitos detalhes. Eloá,
Porque tem mais detalhes, como a idade da Marli, que não tinha sido revelado no texto. A Isabela coloca mais ou menos isso. Ela coloca que cita, sim, alguns detalhes, mas de forma curta. Sim. Então, E a Lívia colocou, porque está resumida. muito bem. Aí a gente tem que pontuar o seguinte. Eu acho que eles não tomaram café da manhã, né? Porque eu dei a resposta, aí eu falei, gente, não precisa colocar qual é. Eu falei que é uma notícia, era só justificar. E o que vocês fazem no chat? Notícia, notícia, notícia. Eu não pedi isso, eu pedi a justificativa. Parece que todo mundo está grávida aqui, André, com problema de memória. Ó, a Larissa colocou assim, é uma notícia porque resume, não é igual a reportagem que fala de detalhes, né? Ela quis dizer. Ok, então ok. Pode fechar o chat agora. Então vamos lá. É uma notícia, como eu já disse, e ela apresenta, assim, algumas características, elementos e composição própria que nós veremos a seguir. Então, eu não vou falar um pouquinho deles agora, porque a gente vai ver já já, mas guarda aí tudo que vocês falaram, tá bom? Aí temos algumas perguntinhas, antes de eu lembrar os elementos, as características, porque eu estou vendo que vocês estão assim meio sonolento, porque hoje não tá do jeito que a Pro gosta, tem que dar uma acordada. Vamos prestar mais atenção aí, meus amores. 18.000 online, sextou, mas ainda não é sábado, certo? Então, tem aí uma perguntinha. Novamente, eu coloquei a notícia, porque ela é bem curtinha, então coube. E tem uma pergunta. Qual a manchete da notícia? Localize-a e informe por que é a manchete. Eu não vou falar sobre a manchete, porque todas as vezes que nós abordamos notícia, reportagem, mais notícia, né, Andréia? A gente fala bastante até das características que tem. Então, hoje eu vou ver se vocês lembram. Então, é o seguinte, nesse texto aí nós temos uma manchete. Qual é essa manchete? E por que isso que você está falando que é manchete é a manchete? Tenta justificar para a Pro. Deu para entender? Então, 2 minutinhos. E a ideia? Vamos lá. Só pontuando, tá, gente? O porquê ali está junto, mas ele seria separado, tá bom? É bom a gente retificar. Ó, o Davi colocou anel de pérola, some de repente. É que eu vi. Eric também, anel de pérola, some de repente. Alguns, acho que eu vi a Amanda. A Amanda até colocou, ela não colocou a manchete, ela não escreveu manchete, mas ela colocou anel de pérola, sumiu e galinha pode ter engolido por acidente, mas ela pontua que é título auxiliar. Tá, legal. A Maria também colocou anel de pérola, some de repente. O Victor, Nicolas. A Iris, acho que é Iris. Alguns misturam
um com o outro, você percebeu? É. Então, é legal essa aula de hoje, porque, assim, por mais que seja uma revisão e é uma habilidade... qual é a palavra? Habilidade... Essencial? Essencial, obrigada, Andréia. É uma habilidade essencial, né? Então, nós estamos aí trabalhando com 3 habilidades essenciais e nós vamos ver algumas aulas sobre isso. E hoje eu resolvi focar exatamente nesses aspectos que, às vezes, passa desapercebido e a gente percebe, inclusive, depois de muitos anos lendo, certo, Andréia? Que alguns jornais comem alguma dessas partes aí. Mas o ideal e o certo para a estrutura de uma notícia é apresentar esses elementos, tá? Então, a manchete do nosso texto é: anel de pérolas some de repente. Essa é a manchete. Olha lá, ó, tá grifado de verde e tá escrito ali, ó, manchete, tá bom? O título, o que chama mais atenção? Quando a gente vai ler um jornal, às vezes eles colocam só a manchete lá do que vai acontecer. Uma revista também, às vezes eles colocam a manchete. Numa chamada do jornal, por exemplo, que é veiculado na televisão, eles também jogam a manchete. Por quê? Porque é uma forma de chamar a atenção do leitor. Então, anel de pérola some de repente. Opa, a pessoa vai ficar curiosa, vai querer saber o que aconteceu, por que sumiu, será que foi roubado, não sei. Então, a manchete ela tem esse objetivo, de chamar a atenção, tá bom? E ela fala, assim, também muita coisa sobre a notícia. Ela já dá dicas, né? Já, mas quem vai aprofundar um pouco mais é a outra perguntinha aí, ó. Qual é o título auxiliar da notícia? Que uma aluna até já colocou a resposta dela. Localize e informe novamente, porque separado é o título auxiliar, tá bom? Então, qual aí que é o título auxiliar? Tá fácil agora, hein, gente? Coloca para pro. 2 minutinhos. Vamos lá. Seguinte, eu fiz 2 perguntinhas, certo, Andréia? Uma eu coloquei lá, qual é o título auxiliar, e a outra eu pedi para vocês justificarem. Então, não é só identificar o título auxiliar. Por que esse título ele é o auxiliar? Por que você considera que ele seja o título auxiliar? Se fosse tipo, uma atividade avaliativa, por exemplo, e na verdade é uma atividade avaliativa porque vocês estão se autoavaliando, a gente está avaliando se vocês conseguem fazer ou não, para preparar uma outra aula, de repente, em cima disso ou não. Então, assim, tem que tentar responder aí as perguntinhas que são feitas, que é para você testar o seu conhecimento, tá bom? E o Theo conseguiu fazer isso. Mas vamos para as outras. O que eles colocaram, Deia? Eles estão colocando. Ó, a Eloá colocou. O título auxiliar é Anel de Pérola sumiu e galinha pode ter engolido por acidente. Mas não há justificativa. Mas tem da Larissa. Anel de Pérola sumiu e a galinha pode ter engolido por acidente, porque ele é uma breve explicação da notícia. O Theo colocou que é
este seria o título auxiliar, pois vem depois do título, tem uma letra maior do que o normal do texto e está grifado por chamar mais atenção. Normalmente, sim, às vezes ele vem maior, às vezes não, tá, Théo? Mas, sim, ele tem um destaque. Ele vem separado da notícia. Isso que a Letícia falou é bem importante, né? A questão de acrescenta mais informações. Então, o título auxiliar nos ajuda também a entender o que vai acontecer ali, o que eles estão falando. Mas alguém tentou justificar? Porque muitos acertaram a resposta. Aí. A Promaria está falando que o áudio está baixo, é isso? Está baixo o áudio, gente? Aqui, para a gente, parece que eu estou gritando. Não está, não. Está normal. Mas aumenta aí, tenta aumentar alguma coisa para ver se funciona. A Sara coloca só justificativa. Ela colocou que é título auxiliar porque está grifado e deixa bem chamativo ao leitor. Ela Legal, colocou porque dessa quando forma. você vê que muitos colocam a resposta, foca em colocar outra coisa, né? Porque a gente complementa, igual na sala de aula. Um respondeu isso, então está faltando mais alguma resposta. Aí o outro vai lá e responde, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. O título auxiliar é este mesmo, anel de pérola sumiu e galinha pode ter engolido por acidente. Por que ele é auxiliar? Porque nós já temos o primeiro título lá, que é a manchete, certo? Então, ele vem para acrescentar realmente alguma outra informação. Ele sempre está destacado do texto e do próprio título. Mas eu percebo que em alguns jornais, eu até fui estudar isso, algumas pessoas ignoram, às vezes, o título auxiliar, sabia, Andréia? Assim como o lead, que a gente vai ver a seguir. Mas isso, assim, gente, com muitos anos de profissão, determinados jornais, porque cada um acaba tendo suas características, mas o certo, a estrutura da notícia, é apresentar esses elementos aí. A gente não pode esquecer que os gêneros textuais, eles são relativamente estáveis. Então, pode ser que você tenha algumas mudanças, né, de um Exatamente. lugar A gente mas tem que ter uma característica geral, assim, né? por uma questão didática para eles, então a gente coloca quais são exatamente as características. Né? Muito bem. Aí temos mais uma agora. Aí eu destaquei um trecho, ele está em vermelho, não sei se dá para ver para vocês, mas é o primeiro parágrafo aí, ó. Num vilarejo distante, o pai, que era professor, dá de presente para a filha um anel de pérola, que some dias depois. Suspeita-se que a galinha da irmã mais nova engoliu o anel. Achei interessante porque eu coloquei a Chloé como a irmã mais nova, tá vendo? No texto não tem essa informação. É que eu tenho o conto na íntegra, então ele tem várias figurinhas, e aí você consegue perceber que a Chloé é a irmã mais nova. Mas pelo conto, realmente era uma informação só escrita, a gente não tinha, precisava das imagens. E aí, nesse trechinho que eu destaquei, tá? O que ele é chamado? Este trecho em destaque na notícia é chamado de... Por quê? Eu coloquei até um pois aí, então é para explicar. Por que ele é chamado disso? Tá bom? Eu quero que vocês tentem explicar para o Pro. Esse é o objetivo aqui. Não adianta colocar só a primeira resposta, certo? Então, bora lá.
E aí, gente, respostas, Déia? O Arthur colocou lide, pois é o primeiro parágrafo apresentado no texto. Muitos colocaram lead, mas lembro que a Pro pontuou. Ainda alguns colocaram assim, eu não sei explicar. Ok, mas Tá. alguns só respondem. Aí o Eric, lide, pois dá uma breve explicação do que vai acontecer na notícia. Luan colocou lead, pois é o primeiro parágrafo do texto. Arthur também, pois é o primeiro parágrafo da notícia. Eles estão colocando sempre nessa linha, né? Lead, pois é um resumo do que vem a seguir, a Larissa. O Brian colocou também trecho da notícia, pois há uma breve explicação da manchete da notícia. Ok. Então, sim, é lead. Perfeito. E faz o quê? A introdução da notícia e responde as perguntas mais importantes. Que perguntas são essas? Aquelas: o quê, quando, quem, onde, por quê. Que mais que tem? São 6 perguntas. Esqueci uma. Você falou Como? Como? Então, normalmente, o lead ele tem uma introduçãozinha do que já vai acontecer. O corpo da notícia dá mais detalhes, mas o lead a gente já consegue todas essas informações. Por isso que eu quero que vocês prestem bem atenção no lead, porque eu vou colocar algumas perguntas. E aí, pode colocar para eles na tela. Dá uma olhada de novo aí no lead. Ó. Num vilarejo distante, o pai, que era professor, dá de presente para a filha um anel de pérola, que some dias depois. Suspeita-se que a galinha da irmã mais nova engoliu o anel, tá bom? Não dá tempo deles anotarem? Acho que as até dá, né? perguntinhas Porque tem rapidinho? 13 minutinhos. Porque daí fica para eles o texto. Então, vamos lembrar lá as perguntinhas. Ó, coloca aí. O quê? Porque, na verdade, vai ter uma pergunta disso, né, Déia? Eu vou conseguir tem colocar. uma pergunta? Tem uma pergunta disso, que é a próxima. Olha lá. Ó. O quê? Onde? Quem? Como e por quê? E aí, então eles eu vou anotam, voltar né? a tela Eles aqui. anotam rapidinho, aí Isso, fica dá na para tela. printar a tela aqui Isso, também, tá. mas eu acho que dá para conseguir informações. De tanto que a gente já veio trabalhando esse texto, né? Dá para conseguir. E aí vocês vão responder. Eu vou dar 3 minutos, porque eu acho que é um pouquinho mais complexo responder todas essas perguntas de uma vez. Só que percebeu que tem muita gente respondendo a mesma? Vai responder outra. Coloca a última, coloca a penúltima, porque aí a Pro consegue localizar todas as respostas, tá bom? Porque demora um pouquinho mais. E não esqueçam, se não quiser escrever o quê, onde, coloca a alternativa aí, A, B, C, que a gente já vai saber do que se refere, tá? Então, 3 minutinhos.
E aí, vamos lá, Andréia, respostas. O que aconteceu? Vamos lá. O Miguel colocou: o anel some. O anel some. Mais alguém colocou o quê? Ah, O Heitor, vários. sumiu. Sumiu? O que sumiu, Heitor? Vários colocaram que o anel sumiu. O Gustavo, o anel. O anel o quê, gente? Tem que ter pelo menos o verbo aí, né? Poxa, vamos juntar aí, né? Que se eu for falar para a oração do sexto ano é muita coisa, mas vamos Davi colocar. colocou: anel de pérola some de repente. Ah, tá. O que mais? Qual é a segunda? Onde? Onde? Né? Eles estão colocando num vilarejo ou num vilarejo distante, eles estão colocando. Muito bem. E a C, com quem? Com quem que aconteceu isso? A C, vamos lá, a C. C, pai, galinha e filha. Aconteceu com o pai, com a galinha, com a filha, mas É. quem que Aí, sumiu o anel de O quem, se a Rafael gente for colocou pensar? com a galinha. A Prolúcia colocou uma menina. A Prolúcia tá igual a mim, esqueceu o nome. Mas valeu, é uma menina. Muitos colocaram que foi com a galinha. Foi a galinha que perdeu o anel, gente? A gente tem que começar a pensar nessas perguntinhas, né? O anel sumiu. De quem que era esse anel? Tá Aí, bom? a Giovana colocou que foi o anel, mas não colocou que ele sumiu. Colocou num vilarejo, colocou Marli. Ok. Como? Temos como aí? Como? Como Temos. que o anel sumiu? Aí eles vão colocar que a culpa é da galinha, quer ver? Não, olha, não, teve gente que colocou que foi com o pai. Com o pai? Por conta do pai, é. Por conta do pai que o anel sumiu? Porque o pai deu o anel para ela e Letra D. Letra D. a Ana Júlia colocou, ela ciscando, a engoliu. Michele. Ciscando. A Michele colocou só ciscando. Tá. Não colocou. A Ana Júlia colocou, ela engoliu. A gente viu ontem no conto que ela não engoliu. José Armando também colocou que ela engoliu. A Prolúcia colocou, porque ela tirou o anel do dedo e ele caiu, sumiu. A Samara colocou por acidente. Por acidente. O João colocou, porque alguém deixou o anel cair. Ok, então essas perguntinhas são importantes. A Johanna colocou: o anel escapuliu de seu dedo. Ok, muito bem. Escapuliu, ela tirou mesmo, viu? Vamos lembrar, mas você usou de eufemismo, tá bom. Então vamos lá, ideia para as respostas? O que aconteceu? Um anel de pérola sumiu, né? Foi isso que aconteceu. Onde aconteceu? Num vilarejo distante. Com quem aconteceu? Esse com quem eu achei interessante, que teve gente que colocou com a Marli. Não foi a Marli que perdeu o anel, gente. A Marli, não, desculpa, a galinha que vocês colocaram aqui. Muitos colocaram a galinha, galinha. Não foi a galinha que perdeu o anel. Então, a gente está falando que o anel sumiu. Com quem aconteceu isso? O anel sumiu, ele pertencia a alguém. Então, com a Marli, que era a filha, tá bom? Como aconteceu? Foi um descuido. Aí eu coloquei aqui, ou a galinha engoliu. Por quê? Quando eu montei isso daqui, eu ainda não tinha terminado a história, né? Mas a gente sabe que foi um descuido. Mas ficou-se, sim, naquela hipótese ainda de que a galinha engoliu, de que era mágico, que o anel reapareceu. Então, eu deixei essa resposta aqui para alguns que eu sabia que ia colocar. E aí, por quê? Porque ela tirou o anel do dedo. Foi, sim, um descuido, como eu coloquei anteriormente. Mas por que a galinha pode ter engolido, pode ter ciscado, ou pode ter tido esse descuido? Porque ela tirou o anel. Primeiro foi esse fato que aconteceu. Se ela não tivesse tirado o anel do dedo, isso não teria acontecido, tá bom? Então, tem essas perguntinhas aí que a gente tem que conseguir identificar. E olha que naquelas duas linhas, Andréia, nós conseguimos todas essas informações. Então, assim, se eu não quisesse mais detalhes, isso aqui eu já entendi o que aconteceu pela notícia, certo? Agora, temos aí, por dentro do conteúdo. Então, o gênero textual notícia, tá? É um gênero textual que pertence ao campo jornalístico. Ele é informativo, tá? Referente a um tema atual ou um acontecimento real, podendo ser descritivo ou narrativo. Então, assim, obviamente que essa notícia ela foi inventada por mim. Mas, normalmente não, sempre as notícias elas têm que ser verídicas, verdadeiras, elas têm que ser atuais. Por quê? Porque ninguém quer ver notícia velha. Ninguém vai atrás de notícia velha. Fala, é repetido, não vou nem ler, não vou nem prestar atenção. Então, não traz credibilidade para o veículo, enfim, tá bom? É descritivo porque pode ter, sim, muita descrição, mas também pode ter narrado o que aconteceu, que quando a gente coloca as perguntinhas, de certa forma, ajuda, sim, nessa narração, certo?
veiculada nos meios de comunicação. Então, podemos ter aí notícias em jornais, revistas, televisão, rádio, internet. E eu coloquei até o entre outros, porque hoje em dia a gente usa até o WhatsApp, Face, outras coisas para veicular algumas notícias, certo? Mas a gente tem que verificar se elas são verdadeiras e realmente num veículo de comunicação que a gente sabe que seja confiável, ok? É um texto relativamente curto, com linguagem formal. Se vier, de repente, alguma gíria, alguma outra expressão, normalmente aparece entre aspas, que nós já vimos numa outra aula. Ela tem que ser clara e objetiva, então eu tenho que entender o que eu estou lendo. Se for muito confuso, obviamente que a pessoa não vai entender nada e pode até se confundir, e aí ir passando para o outro e virar uma fake news, certo, Andréia? Que nós também já falamos disso aqui. Texto escrito em terceira pessoa, ou seja, ele é um texto impessoal, a pessoa não participa. Lembra que na reportagem, às vezes, a gente tem uma fala do próprio escritor, do autor, como é que é o nome da palavra de quem escreve? Do jornalista? Do jornalista, obrigada, Andréia. Então, a gente consegue ver, às vezes, implícito a opinião deles. Na notícia, não. Ele tenta retratar exatamente o que aconteceu. Tá? E aborda fatos reais, atuais e cotidianos. Ficou até meio redundante com o de cima, mas é para a gente reforçar. Então, não posso sair inventando notícias. É que, para o nosso caso aqui, fica mais complicado a gente pegar uma notícia verídica, que precisa de direitos autorais e tudo mais. Então, eu tentei até trazer para vocês verem que é possível a gente trazer uma notícia em cima de vários acontecimentos, ok? Aí, elementos da notícia. Só aprofundando o que já falamos. Temos a manchete, ou título principal. Ele é escrito aí de forma evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Ok. Título auxiliar é o complemento do título principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Então, o que nós já falamos, ele acrescenta algumas informações, ele vem logo após o título, e também ele tem a intenção de chamar a atenção do leitor, porque ele vai dar um pouco mais de detalhes. Então, de repente, a pessoa, opa, não estava interessada em ler, agora estou interessada. Foi uma galinha? Ou o que será que aconteceu? Então, apresenta alguma informação. Lead é o primeiro parágrafo do texto. Como nós vimos, introdução da notícia correspondente às perguntas. Então, tenha todas aquelas perguntinhas. O que, quem, quando e assim vai. Aí tem aí, ó, como, onde e por quê. Aqui, eu coloquei todas essas? Coloquei. Faltou uma só. Faltou quando? Quando. Por que eu não coloquei quando? Porque não refere-se quando aconteceu, certo? Então, assim, alguns podem até levantar a hipótese assim, foi quando o pai deu o anel. Na verdade, não, porque o anel sumiu depois, dias depois disso. Então, se eu coloco também dias depois do pai ter dado, mas é uma informação que, às vezes, falta. Então, diferente das outras questões que a gente encontra facilmente, no lead também não tinha ela apresentada, ok? Corpo da notícia. Aí é o desenvolvimento da nossa notícia, né? Composto por partes do texto, que desenvolve de forma mais detalhada o que foi brevemente apresentado no lead. Então, a gente consegue ter muito mais detalhes aqui no corpo do texto. E aí, a gente até esclarece algumas dúvidas que podem ficar em relação ao lead, quando a gente lê, opa, mas foi a galinha? Como que aconteceu direito? Deixa eu entender. Aí, você vai ler o corpo da sua notícia, certo? Como a gente viu, ela é relativamente curta mesmo. Então, ela é mais objetiva, a nossa notícia, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí, faltando 25 segundos da nossa aula, eu vou passar para a atividade. A proposta da nossa atividade. Na aula de hoje, nós lemos e analisamos uma notícia que foi criada a partir de um conto, O Mistério do Anel, que estudamos nas aulas passadas. Que tal você usar a sua criatividade e fazer o mesmo? Crie uma notícia com base em outro conto que goste. Aqui a gente não vai focar no real, no cotidiano e no atual. Eu só quero a prática mesmo, da estrutura da notícia, para ver se vocês entenderam a nossa habilidade. Ok? Então, crie uma notícia agora vocês e posta lá, eu no CMSP. A avaliação da nossa aula, chat aberto. Obrigada, Deia. Obrigada, Dani. Foi um prazer. Beijo, gente. Até terça. Beijo, bom fim de semana.